principal problema encontrado pelo nosso grupo, que deu origem ao nosso projeto, é a falta de interpretação de texto entre os alunos. Essa falta de interpretação de texto dos alunos vai acabar sendo uma das principais complicações que eles vão enfrentar dentro e fora das salas de aula. Essa dificuldade ela vai acabar sendo gerada com uma leitura cada vez menos presente na vida desses alunos, dessas crianças, desses adolescentes. Visando isso, o nosso grupo tem 3 objetivos. Se dividem entre exploratórios, descritivos e explicativos. Os objetivos exploratórios, eles vão identificar a raiz do problema, que no caso abordado vai ser a falta de leitura entre os alunos. E ela vai buscar a razão pela qual esses alunos não estão buscando a leitura ou então não estão sendo incentivados a buscar essa leitura. Como objetivos descritivos, o grupo visa apresentar e implantar o método Think-Pair-Share. Esse método Think-Pair-Share ele vai ser um grande incentivador da participação individual de cada aluno, além também de ser uma estratégia de aprendizagem coletiva. Com objetivos explicativos, o grupo visa avaliar e verificar todas as partes desse método implantado, analisando quais partes foram concluídas com êxito, visando sempre o ponto de vista do aluno. Olá, boa noite, eu sou o Fabrício. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre a justificativa do nosso trabalho. É comum que na sala de aula a gente tenha bastante alunos, com dificuldade de interpretação de textos, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, quando a construção do conhecimento e questões socioemocionais dos alunos estão em desenvolvimento. Por isso é muito interessante que os docentes proponham algumas atividades de reflexão sobre os textos que eles estão lendo em sala com os alunos e que explorem, os diferentes tipos de textos e de linguagens. Segundo os autores Rocha e Santos, as dificuldades de interpretação não estão somente na língua portuguesa, estão em todas as áreas de conhecimento. Então, trabalhar a interpretação de texto é dever de todos os educadores, de todas as áreas do conhecimento. Diante dessa dificuldade dos alunos, nosso grupo, decidiu trabalhar a metodologia TPS, para auxiliar na interpretação de textos no ensino fundamental, tendo como objetivo principal a compreensão das dificuldades que os docentes encontram nas salas de aula e a articulação dessa aprendizagem com um momento de socialização, o que vai tornar o aprendizado um pouco mais prazeroso e significativo para os alunos. Estou aqui para falar sobre a metodologia Think-Pair-Share e seu conceito. Ela consiste no pensar, no socializar e no compartilhar o conhecimento dentro do ambiente escolar. Essa metodologia, na prática, ela possui 3 fases. A primeira fase, podemos dizer que o aluno desenvolve seus ideais e suas reflexões de forma pessoal, de forma individual. Na segunda fase, podemos dizer que os alunos são organizados em duplas e apresentam e discutem as ideias iniciais levantadas, seus questionamentos iniciais levantados. Na terceira fase, o compartilhamento é feito de forma geral e é realizado um debate mediado pelo professor com todos os alunos da turma, onde eles apresentam os resultados finais e suas ideias conclusivas. De forma geral, podemos dizer que o papel do professor não deixa de ser importante. Ele ainda continua sendo quem vai organizar e definir os passos da metodologia apresentada, de modo que é ele que vai apresentar o conteúdo novo a ser aprendido pelo aluno, é ele que vai organizar as duplas e mediar toda a situação. O aluno é que muda nele durante esse processo, porque ele deixa de ser o mero espectador e se torna o agente ativo, de modo que suas experiências, suas expectativas, sua própria realidade interfiram diretamente no processo de ensino-aprendizagem, a ponto de que esses conhecimentos prévios ajudam no seu entendimento ao conhecimento novo. Meu nome é Ana Cláudia e eu vou apresentar o protótipo utilizado para a aplicação da metodologia Think-Pair-Share,
Trata-se de um plano de aula cujo público-alvo é o 5º ano do ensino fundamental. Essa aula tem a duração de 1h40 e o seu conteúdo é baseado no livro Felpo Filva, da autora Ever Furnari. Esse livro conta a história de um coelho poeta que um dia recebeu a carta de uma fã contrariando seus poemas. Ele ficou muito indignado e, a partir daí, começou a trocar correspondências com essa fã. Essa aula tem 2 tipos de objetivos, os cognitivos e os afetivos. Como cognitivos, podemos citar e estimular a prática da leitura, da linguagem oral e escrita e a interpretação de texto, que é o foco do nosso trabalho. Como objetivos afetivos, podemos citar desenvolver a socialização e destacar para os alunos a importância dos valores na convivência em comunidade. A metodologia será feita da seguinte forma: os alunos irão ler o livro em casa, no início da aula a professora fará um resumo desse livro e a partir daí se dará início às 3 fases do método Think, Pair, Share. A primeira fase significa pensar de forma individual. O aluno irá realizar atividades, responder perguntas, desenhar a capa do livro de forma individual. Na segunda fase, irão se formar pares. Cada aluno irá sentar com uma dupla e um irá apresentar ao outro os resultados obtidos na fase anterior. Na terceira fase, é a fase de compartilhar em grupo. Os alunos serão colocados em roda, responderão perguntas feitas pela professora, irão apresentar os resultados que obtiveram nas fases 1 e 2 e, por fim, com o apoio da professora, irão reescrever a história do livro Felpo Filva. Para avaliar se houve o alcance dos objetivos cognitivos e afetivos, a professora irá realizar a avaliação diagnóstica, contínua, processual e formativa. Olá, meu nome é Karina Cordeiro e, dando sequência à explicação do projeto, apresento os resultados esperados. Articulando então a problemática da pesquisa com o referencial teórico, espera-se que com a aplicação da metodologia Think, Pair, Share, o aluno desenvolva uma maior autonomia na busca da compreensão dos mais variados textos, que facilite de alguma forma o seu entendimento, favorecendo, então, uma aprendizagem com mais significados. Dessa forma, o professor consegue trazer aos estudantes novas perspectivas no momento da sua leitura, no momento da análise e principalmente na hora de compartilhar as ideias que ele teve referente àquele texto. E também a fim de fazer o aluno perceber as diferentes ideias que os seus colegas podem ter sobre o mesmo tipo de texto. Buscamos também, a partir da aplicação dessa metodologia, espera-se que os estudantes tenham um ambiente mais convidativo. Então, seguindo a linha de pensamento de Chakravorty e Polacco, um ambiente de aprendizagem mais convidativo, mais inspirador, potencializa a aprendizagem significativa. Então, no momento em que o aluno se torna o protagonista da sua própria aprendizagem, ele tem uma maior chance de reter aquele conhecimento. O professor, então, ele deve reconhecer os problemas e, a partir disso, criar estratégias didáticas que motivem o estudante a sanar aquelas dúvidas ou então a fazer com que ele busque novas formas de aprendizagem. Então, esses são os resultados esperados a partir da aplicação da metodologia Think, Pair, Share. Concluímos então que o Think, Pair, Share é um mecanismo para o desenvolvimento da leitura. Através dele temos autonomia, confiança, empatia, responsabilidade, participação e colaboração do aluno, transformando um momento de aprendizado num momento divertido e sem o medo de errar, melhorando todo o desenvolvimento do aluno, não somente em sala de aula, mas em toda a sua vida.